Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Neste episódio o tema principal será, naturalmente, a maior corrida de todas elas. A Volta à França começou este fim de semana com bastante espetáculo. Vamos fazer o rescaldo das duas primeiras etapas e tentar também perceber aquilo que a próxima semana nos reserva. No setor feminino, temos a mais antiga das grandes voltas também a começar. A Volta à Itália feminina começa com Marlene Rousseau como grande candidata à Maglia Rosa. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falso.pt, também no Instagram e no Twitter. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e tenho hoje comigo Rogério Almeida. Olá, boa noite, tudo bem? De volta de férias, como foram as férias? Foram boas? Foram boas, ainda não de ser boas, mas estou só a fazer uma pausa nas férias para ter algum trabalho por mão. Estás a chamar isto de trabalho? Vamos chamar de trabalho. O que eu tive até agora não foi trabalho nenhum mesmo. Normalmente os fãs de ciclismo metem férias durante o tour, não é antes. Mas isto é trabalho. Tive que escrever, anotar coisas. Certo. Fãs de ciclismo estão sentados no sofá, veem a prova e a seguir à prova, o que é que fazes? Sim. Vais tomar o teu cafezinho, vais falar sobre a prova. Sim. Aqui. Isto para toda a gente lá em casa Não, perceber que estou a nós brincar, nos preparamos extensivamente e exaustivamente para este podcast, por isso é que dizemos tantas coisas acertadas. 10 minutos. 10 minutos. Pratas. E Miguel Pratas. Já estava a passar. Olá. Agora toda a gente adotou este olá fofinho. Isso foi o bal. Foi o original. Pratas, vamos começar contigo e vamos partir aqui um bocadinho a análise destes 2 dias em dois. Começamos pela etapa inicial, uma etapa que previsivelmente, quando olhávamos para o percurso, achávamos que ia ser um sprint. Houve o confronto entre Merlier, Philipsen e Milan, mas depois vai-se verificar que na Volta à França nem sempre o que parece é. Eu ainda estou um bocadinho em choque pela positiva, com o que se passou na primeira etapa. Todos estávamos à espera de uma corrida ao sprint, camisola amarela, disputada um sprint massivo, e não foi nada disso que aconteceu. Vimos muito poucos sprinters a disputar a vitória, vimos corredores da geral a perderem imenso tempo. Não sei se isto está-se a tornar um bocadinho como os desportos americanos, que é tudo script, e pela Netflix, não sei, mas agora isto estava completamente fora dos nossos planos e de todas as equipas que saíram derrotadas no primeiro dia, mas foi uma etapa brutal e onde houve de tudo. Tivemos uma queda um bocadinho caricata numa contagem completamente sem importância, em que 2 corredores disputam o sprint num empedrado e o Benjamin Thomas inadvertidamente derruba um colega de profissão. Também só na Volta à França é que se sprinta assim por cartas categorias, não é? Porque, Podia estar a valer as bolinhas. podia estar a valer alguma coisinha também monetária, a nível monetário. E ele atropela completamente o Varcher. E também tivemos já 2 abandonos com alguma relevância, com especial destaque para o Filipe Ogana, que era um dos candidatos a ganhar pelo menos a etapa 5 e até poderia chegar à camisola amarela nessa etapa. Era um dos destaques da Ineos, que sai já desta prova prematuramente. E o final da etapa foi completamente fora daquilo que estávamos à espera. Mais ou menos a 17 km do fim, houve ali uma oportunidade para fazer um corte. A Visma, ao seu estilo, aumentou o ritmo. Ali numa curvazinha, apanhou os outros adversários mais distraídos, deram conta que estava o corte feito, conseguiram sustentar esse corte, e as outras equipas, com o principal destaque para a Soudal, para a Lidl e para a Red Bull, não conseguiram fazer a recuperação e acabaram por chegar à meta quase 40 segundos depois do primeiro, que foi o Jasper Philipsen. Nestas etapas caóticas, sabemos que a Alpecin nunca falha, nunca tem furos, nunca fica cortada. É uma equipa de clássicas. E mais uma vez deram uma masterclass com imensos corredores na frente. À medida que estávamos a ver a aproximação à meta, já estávamos todos a prever que ia ser uma etapa para a Alpecin, tinha tudo para ter sucesso. Tinha o Van der Poel, tinha uma série de gregários, tinha o sprinter mais forte daqueles que sobravam na frente, e o Jasper Philipsen acabou por não desiludir e bateu com uma margem brutal. Esta imagem não dá para perceber a diferença da distância para o segundo e terceiro, que foi o Biniam Girmay e o Søren Varensholt.
que acabaram por também surpreender aqui com o top 3 nesta etapa. Sim, acabaram por aproveitar o facto de muitos dos principais sprinters terem ficado para trás, Claro. e Biniam Girmay acaba de fazer um bom resultado e é um início de uma boa defesa a nível da camisola A azul. surpresa aqui era se ele perdesse, não é? No grupo, quando tu vês aquele grupo formado e tu vês que na parte de Alpecin tu tens Mathieu Van Der Poel, Caden Groves e tens Jasper Philipsen, É incrível. só se perderes, só perdes, caís. É que mesmo a Emirates só tinha o Pogacar e O o Volans, 2. E a Alpecin tinha 5 ou 6 ciclistas. Pá, Sim, é isso. Incrível. Eu acho que neste corte o que podemos ver é que uma das equipas que mais conseguiu fazer abanicos, se calhar durante todos os últimos 20 anos, ficou cortada completamente, perde o sprinter e perde o homem para a geral, chegam a 40 segundos. Sim, naquele que costuma ser o território da Quick-Step. Exatamente, e a é isso. Soudal, esta etapa saiu duplamente derrotada, porque o Remo, que perdeu já imenso tempo, Possivelmente já não chega a amarelo. era eventualmente o favorito a chegar à amarela na etapa 5 no contrarrelógio, tinha tido até uma boa notícia com o abandono do Ghana. Do Ghana. Portanto, tornava-se indiscutivelmente o grande favorito à etapa 5. E depois tinha o Tim Merlier, que uma das imagens de marca dele é vencer as primeiras etapas das provas por etapas. Tinha tudo aqui para ser o primeiro camisola amarela. E ambos saíram com os planos furados. É isso. E acaba por ser a equipa mais penalizada nesta etapa, mas não foi a única. E agora, estando em França, e nós vendo o Dauphiné, não é estranho o Pogacar não ter ganho este sprint? Ele ganhou em França, ele ganhou no Dauphiné. Ele disse que lá foi. Está um rapaz crescido, muito comedido. Deixar para os outros. Queria só perguntar também, tivemos uma novidade no comboio da Alpecin. Mathieu Van Der Poel, que tem sido ao longo das últimas voltas à França o lançador de Jasper Philipsen, acaba por ceder essa posição a Caden Groves. Caden Groves, que é, normalmente, inclusivamente, ele o próprio sprinter finalizador, e realmente este comboio fica, se bem colocado para fazer o seu trabalho, fica muito difícil de bater Mathieu Van Der Poel, Caden Groves e depois Jasper Philipsen para fechar. Por falar em Mathieu Van Der Poel, Rogério, também a seguir à primeira etapa veio, naturalmente, a segunda. Veio a segunda. Por falar em Van Der Poel, tens uma camisola Estou aqui, espetacular. vou tirar a câmara que foca aqui nesta espetacular camisola, humildemente cedida pelo meu amigo Rogério, que ainda tinha uma camisola tão mais gira que disse, pá, podes ficar tu com esta. Mas hoje é dia de Mathieu Van Der Poel e vale a pena celebrar. Hoje é dia de Mathieu Van Der Poel. A etapa, até aos 50 km finais, não teve assim muita história. Teve umas quedas mínimas. Há uns a ir para a berma, outros a cair... Mas quedas mínimas. Acho que ninguém se lesionou muito. Sim, deixa-me só acrescentar. Sobretudo quando se viu o início da etapa, com tanta chuva, com tanto vento, pensou-se que podia ser um dia ainda mais caótico do que acabou por ser. Acabámos por ter um fim seco. Ainda bem. E nesse aspecto ainda bem, para os ciclistas. Até aos 50 km finais tivemos uma fuga. Essa fuga foi anulada a 50 km do fim. A partir daí sim começámos a ter prova, nem foi bem a partir daí, sentiu-se um bocado de tensão no pelotão, via-se tudo muito, as equipas principais sempre muito na frente, até cerca dos 30 km finais, que é onde temos uma subida, que é Côte du Haut Pichot. Não sei como é que isto... O teu francês não está no ponto. Não tu está já lá no foste ponto. ver a volta à França, já devias estar... Acredita, não precisas falar francês. Ok. Consegues estar lá de vários dias sem falar francês. E então, aí sim vimos o Wout van Aert a puxar, vimos o Wellens a puxar. Não deu para definir muita coisa, apenas cansar muitos dos sprinters. Alguns perderam o contacto, mas voltaram a retomar o contacto. E nas duas subidas finais, aí sim, notou-se um grande nervosismo também. O próprio Milan, que estava no pelotão, caiu. O João, por mal colocação, também perdeu o contacto. O quê? O João estava mal colocado? O normal. Não pode ser, não acredito. Ele que ontem perdeu tempo. Porquê? Porque estava mal colocado. Mas o João, por mal colocação... Eu não percebo porque é que as grandes perdeu voltas o não é só montanhas. Devia ser sempre montanhas, todos os dias. E não havia Sempre a cá subir. estas coisas assim, Sim. e muito. Ele perdia. Ele também estava mal colocado e perdia. Não, neste caso a trabalhar para o Pogacar ele devia estar sempre na frente. Mas aí depois foi o Benoot. O Benoot fez um grande trabalho nessa subida. Depois ficou ali um grupo pequeno, para aí com uns 15 ciclistas, talvez. A seguir essa subida, eles tiveram uma pequena descida e voltaram a subir. E aí sim começou-se a definir mais o grupo, mas começou-se também a ver que o grupo de trás ia recuar. Entre eles o João vinha a encabeçar o grupo de perseguição
E nesse grupo de perseguição, o João conseguiu descarregar toda a gente. Quando ele se juntou ao grupo da frente, ele juntou-se sozinho. Entretanto, eles reagruparam e foram para a subida final. A subida final, muito menos dura que as outras anteriores. Aí, pronto, não há nada a dizer. Já não havia sprinters, a não ser o Pogacar. Era o único sprinter que estava lá presente. E então, que foi aí, quando entram na última subida, já deu para ver que o Jorgensen ainda ataca. O Jorgensen ainda puxa e ainda ataca. Mas, de resto, deu para ver que, a 600 metros da meta, Acontece um momento. Agora estamos a ver esta vitória, mas vai passar aqui um rapaz de capacete amarelo, viram? Aquele rapaz de capacete amarelo atacou a 600 metros da meta, deu o seu ar da sua graça, mas acho bem. O Alaphilippe, gostei de o ver, acabou em quinto. Mas estamos a ver aqui, foi-se a hipótese, a partir dos 600 metros que o Alaphilippe passa para a frente, o Mathieu Van Der Poel cola-se na roda e deu para ver que o Mathieu Van Der Poel só controlou a vitória. Não, e até tens uma coisa engraçada, e não é a primeira vez que vemos o Mathieu Van Der Poel fazer isso. Normalmente, quando há este tipo de sprints, os favoritos evitam colocar-se na frente. Ele faz o contrário. E ele gosta de sprintar de frente. E a ideia que eu tenho é qual é o objetivo dele. Se eu vier à frente, eu controlo o ritmo. E ele quer o ritmo baixo para poder usar a explosividade quando ele ganha aos outros. Foi assim que o Pogacar perdeu a Milan-San Remo. Exatamente. E que ele ganhou, ele este ano ganha assim um sprint ao Magny. Ao Magny a subir, ele está exatamente no Samyn, dispara de frente, ele gosta disto. Sprinta a partir da frente, o que é completamente o oposto da maior parte dos ciclistas. Mas pronto, ele também não é sprinter, sim, exato. E é como ele gosta, e não deu hipótese também. Acho que aqui ficou visto que estava com pernas. Eu não tinha uma leve esperança que ele não ganhasse, mas ele ganhou, infelizmente. Mas foi uma boa vitória, Aqui sobre o João, é verdade que ele chegou a estar mal colocado e temos que apontar essas situações que são recorrentes, mas depois, quando ele esteve no grupo dos favoritos, trabalhou imenso, e ele e o Narvaez fizeram controlaram bem os ataques finais, porque houve bastantes ataques do Lipovic, do Vauquelin, houve várias tentativas, e eles os dois conseguiram controlar a situação para a Emirates. Uma parte na subida final, no início da subida final, quando eles vinham a trabalhar, vinha o João a puxar, com o João entre uma subida e outra, entre a última descida e o início da subida final, foi ele que praticamente trouxe o grupo. Tinha ele a controlar, foi ele que perseguiu o Vauquelin devia estar a pensar, lá vem ele outra vez atrás de mim. Novamente volta à Suíça, não quer. Desta vez não deram 3 minutos de avanço. Exatamente. E então, aí nessa perseguição, depois vê-se quando ele apanha o grupo da frente, já não era preciso aquele trabalho dele, ele fala para o rádio e veio o Narvaez. Ele sabia que o Narvaez estava lá e era para aquilo. Ele viu-se mesmo, ele fala para o rádio e vê o Narvaez a sair de trás para aí do 10º posto, acelera e vem para a frente. Porque apesar do Pogacar ser naturalmente o líder, podendo trabalhar Narvaez ou João, a equipa prefere proteger a geral do João. E ali também já não tinha, ali já era o controle, já não estavas na perseguição. Claro que numa perseguição preferes ter o João a rolar do que o Narvaez. Aí é, sem dúvida. Agora, quando começas ali naquele topo a subir, vais buscar o Narvaez para começar a puxar. Depois o João faz o trabalho dele. Vamos aproveitar para fazer aqui um pequeno balanço deste primeiro fim de semana do João. Nós já brincámos aqui um bocadinho, mas também já na antevisão tínhamos falado que esta primeira semana não era a cara do João, não é? Ou seja, muitos topos, muitas etapas caóticas. No balanço final, ou seja, ontem ele acaba por perder os 39 segundos, mas perde os 39 segundos com aqueles que eu diria que são os seus rivais na luta pelo pódio, Roglic, Lipovic, Remco Evenepoel, e hoje chega um grupo de 26 ciclistas, ele, bem ou mal, quase com a almeidada neste tipo de provas de clássica, que é uma coisa estranha, acaba por chegar com o grupo. Por isso eu não faria um balanço negativo deste primeiro fim de semana, mas deixar a tua opinião, Pratas. Sim, não propriamente positivo ou negativo, quer dizer, ainda só passaram 2 etapas e ele está aqui é para trabalhar para o seu líder, que já venceu 30, já aumentou a diferença de 39 segundos na primeira etapa para 45 segundos, salvo erro, porque hoje bonificou mais. Não, se fizermos só em comparação ao João. Aos restantes rivais. Sim. Tirando o Vingegaard. Tirando o Vingegaard, aumentou. E o Henrique mais. Sim, o Vingegaard também aumentou 4 segundos. Se olharmos para a classificação geral, ao final da segunda etapa, acho que o Emirates tem que estar muito satisfeito. O Pogacar super satisfeito, só não venceu nenhuma etapa, mas está muito bem colocado na geral e isso é que é o importante. E como também o João parece que deu a entender agora numa entrevista recente, ele está mais confiante que vai ganhar uma etapa e não tanto com a preocupação de fazer um pódio. E eu acho isso positivo, já falei nisso
num dos últimos episódios, e acho que é esse o foco que ele tem que ter. Por isso, até agora, se perder mais 2 ou 3 minutos, também não vejo mal, desde que o seu líder esteja bem e ele também esteja bem fisicamente para conseguir estar lá nas etapas que realmente interessam, não vejo problema nenhum. Há aqui uma questão interessante em relação àquilo que nós esperaríamos deste primeiro fim de semana. Nós esperávamos todos os homens da GT juntos, ou pelo menos só com diferenças de bonificações. E nós tínhamos falado aqui que, provavelmente, à quinta etapa, no contrarrelógio, Remco Evenepoel chegaria à amarela. Aparentemente isso já não vai acontecer, por isso eu vir aqui a pergunta um bocadinho ao contrário e contigo, Rogério, até onde é que tu achas que Mathieu Van Der Poel pode tentar defender esta amarela? Ele, da última vez que chegou à amarela, em 2021, ainda aguentou uma semaninha. Sim, aguentou uma semaninha. Aqui não sei se vai conseguir defendê-la no contrarrelógio. Ele vai levar quase certeza que leva até o contrarrelógio, mesmo na quarta etapa ele é um dos favoritos a ganhar. Agora, no contrarrelógio é um contrarrelógio muito grande para ele. Ele também já se mostrou quando quer, nos contrarrelógios ele anda bem, mas eu acho que não vai conseguir defender para um Pogačar, para um Vingegaard, não vai conseguir defender a camisola. O que pode acontecer é ele fazer ainda um top 10, ficar ali perto de conquistar, e como nós vimos, salvo erro, em 2022, ele... 21, foi no Muro de Bretanha. Sim. Que ele ganhou. 21. Foi no Muro de Bretanha que ele, quando quer a amarela, ele quer a amarela. Que ele atacou na primeira volta, ele ganha as bonificações sim. E vai atacar na segunda volta para ganhar não sei quantos segundos e ganhou a camisola. E aqui ele pode fazer exatamente a mesma coisa, porque vai ter ainda etapas para conseguir fazer isso. Agora, acho que ela perde no contrarrelógio e depois pode conseguir recuperar se quiser. Se quiser e se deixarem. Sim, e provavelmente até a partir de uma fuga, porque ainda há bastantes... Sim. Até à primeira montanha ainda há pelo menos mais 2 etapas, que é a etapa 4 e a etapa 7, nós vamos falar disso mais à frente, em que provavelmente Mathieu Van Der Poel, se não for o grande favorito, é um dos favoritos. Pratas, voltando a ti, vimos um Vingegaard até neste tipo de terrenos a querer ser protagonista nas 2 etapas. Nós se olhássemos há 2 anos ou há 3 anos, este tipo de etapas, o Vingegaard estava ali a tentar só não se chatear e não perder tempo. Na primeira etapa é a Visma, com inclusivamente Vingegaard a passar na frente, que provoca o corte no pelotão, e na segunda etapa ele voltou, à semelhança do que já tinha acontecido no Dauphiné, a atacar inclusivamente no plano, tentar surpreender, um estilo de ciclista diferente daquilo que nós vinhamos estando habituados. O que é que isso diz sobre Vingegaard e sobre aquilo que perspectivas para ele nesta volta à França? Nós já tínhamos tido um pouco desta discussão no Dauphiné, porque ele teve uma postura exatamente igual. O problema é o que se veio a verificar quando a corrida endureceu, não é? Quando chegou à montanha ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Pogačar e se calhar é isso que vai acontecer agora. Ele se calhar vai estar muito bem agora, se calhar vai voltar a estar muito bem no contrarrelógio da etapa 5, mas as diferenças vão ser feitas na alta montanha e às vezes estares muito bem nestas primeiras etapas, depois não consegues aguentar o pico até a última semana. E se o Pogačar é um ciclista que sabemos que está sempre no pico, o Vingegaard não, tem um pico um bocadinho diferente, já sabemos que ele gosta daquelas montanhas a sério, e se está muito bem nestas etapas mais planas, se calhar ou está um bocadinho pesado demais, ou está também com algum receio e quer não perder rigorosamente nada, não sei. Mas claro que é bom sinal haver estas disputas e não vermos aquele Vingegaard que é sempre acorrentado ao Pogačar e que não... Para nós, como espectadores, não era tão bonito ver, mas taticamente era uma coisa robótica, era perfeito, taticamente era perfeito, eficiente, super eficiente. Passando para ti, mas mantendo neste tema, nós vimos quase o Vingegaard a correr como costumávamos ver com o Pogačar e até vimos um Pogačar discreto nestes 2 dias. Hoje, por exemplo, não andou particularmente ao ataque. Tu achas que isto pode vir de uma certa insegurança de Vingegaard em relação àquilo que pode fazer nas montanhas e por isso quer ver se consegue ganhar já alguma vantagem? Ou tu achas que ele simplesmente agora é um homem novo? Eu espero que não seja aquele ganhar segundos para perder minutos. Sou sincero, que já aconteceu muitas vezes, o próprio Pogačar já o fez, já andou ali aos segundinhos na primeira semana a bonificar aqui, 2 segundinhos ali, 1 segundinho ali, e depois vão um tarião do Vingegaard na montanha, que foi obra. Agora, eu acho que ele está a querer se mostrar um ciclista mais ativo no pelotão. Agora, em relação ao Pogačar, temos uma fase que eu hoje estava à espera que ele tentasse algo e por acaso foi o Vingegaard a tentar. O Vingegaard ainda tentou, acho que foi na última descida, o Vingegaard tentou acelerar. Foi no finzinho nada da subida. E depois tenta aproveitar a descida. Que não é normal nele, que é aquilo que vimos a falar. O Vingegaard 2 faz 3º lugar. Exato. Uma série de ponchores tinham esta etapa debaixo de olhos.
Só Sim. que o ritmo do Van der Poel é muito alto naquele final, que a maior parte não aguenta, só quem está com um bom ritmo. O João, por exemplo, eu acho que aguentava estar ali como o Vingegaard estava. Eu estava em casa, quando eu comecei a ver aquilo, disse: vai para a frente, João. Só que Se o ele já gajo tinha subir- estado a trabalhar dentro da última subida. Mas e aquilo é homem de aquilo ritmo, pá. Ele só tinha que ir, eu mandei. Estou a brincar. Não, mas acho que o Pogacar ficou um bocado sumido. Não sei, parece os opostos, não é? Um está a querer brilhar e É o outro está-se a querer É esconder. o oposto do que estamos habituados a ver Um nele. está a querer brilhar porque está fraco e o outro está-se a querer esconder porque está fraco, ou estão os dois muito fortes? Tá. Esperemos que seja Os dois muito a fortes. segunda opção, Mas claro. se tiverem os dois muito fracos, temos Isto um não grande se tour. diz, não se diz. Temos um grande tour para todos. Ah, Não, ok. para Estava todos. aqui a dizer que ganhava o João. Eu ia dizer que não se diz essas Ei, coisas. eu ia dizer Eu ali sou para o desse. voto. Tu tens sempre conseguido dizer ali para o Watts nos episódios. Eu percebo, eu gosto, eu também acho que é uma boa alcunha. Passamos então agora a olhar para a frente e aqui de forma mais acelerada um bocadinho, falarmos do que é as etapas que nos esperam até ao próximo dia de descanso. Dar a nota para quem não sabe lá em casa. Ao contrário do habitual, o dia de descanso não vai ser na segunda-feira, vai ser na terça, porque segunda-feira é dia 14 de julho, que é o Dia Nacional de França. É tipo o nosso 10 de junho, acho eu. E então o dia de descanso será só na terça. Por essa razão, nós também gravaremos à segunda para o episódio sair na terça e mantermos a coerência habitual das grandes voltas. Mas, Pratas, conta-nos um bocadinho sobre o percurso da próxima semana. Bem, supostamente esta terceira etapa vai ser um sprint massivo, mas pronto, também pensávamos Supostamente. que isto acontecesse na primeira etapa, não foi o caso, mas tudo indica que seja mesmo. Não, há uma dificuldadezinha, mas acho que nem o Pascal Ackermann é dropado nessa lomba, por isso acho que vai ser o sprint massivo e vai toda a gente poder disputar o sprint. Depois a etapa 4 é uma etapa semelhante, com um perfil semelhante a esta. É mais uma etapa para o Van der Poel, portanto pode ser a quarta vitória da Alpecin ou a segunda do Van der Poel. Primeira etapa... Deixa-me só, desculpa estar-te a interromper, só uma pequena variação e que pode alterar a dinâmica desta etapa 4 em relação à É o etapa final, 2. não é? Exatamente. É que esta aqui, a chegada é em alto, a subir, e aqui a chegada é no fim da descida, depois é um kick de 200 metros, e eu acho que isso pode fazer com que o Van der Poel, ao contrário do que vimos hoje, ataque na subida mesmo, para tentar chegar perto, isolado, ou só com Sim, e também é um Pogacar. bocadinho mais propício a late ataques, Exatamente. eventualmente. Por isso mesmo é que eu acho que ele pode querer abrir mais espaço para não correr o risco de ir com um grupo tão grande para a final. O perfil de ciclistas é exatamente o mesmo Exato. desta, mas A dinâmica de corrida dinâmica pode é ser diferente. ligeiramente diferente. depois a primeira etapa que realmente interessa aqui para as contas da geral é o contrarrelógio da etapa 5, contrarrelógio de 33 km, em que os favoritos à partida eram o Remco e o Ganna já abandonou, por isso não aconteceu nada estranho, o Remco Evenepoel é o maior favorito, mas o Vingegaard e o Pogacar vão ter uma palavra a dizer e vão ser... A amarela vai ser disputada entre esses dois, não tenho grandes dúvidas. E o Van der Poel, consequência, vai dizer adeus à camisola amarela. Depois vem a etapa 6, uma etapa com muito sobe e desce, eventualmente vai ser um dia para a fuga, o que não invalida que o Van der Poel não possa ir para a fuga e queira vencer a sua terceira etapa. Isto é sempre a somar para o Van der Poel, porque a seguir há mais. E depois, etapa 7. Só perto no outro canto. Uma etapa também com alguma história no Muro da Bretanha. Em 2021, o Van der Poel derrotou o Pogacar e o Alaphilippe. São os dois grandes favoritos, Pogacar e Van der Poel. Alaphilippe? Eu pensava que ele ia dizer isso, sou sincero. Eu enganei-me, eu queria dizer Roglic. Foi de sério, mas Alaphilippe, se tiver a postura que teve hoje, pode lutar andar lá, pelo pode top 5. O top 5 outra vez. E o Pogacar nunca venceu neste final, por isso eu acredito que ele queira estampar o seu selo nesta subida. Portanto, vamos ter aqui mais um duelo desses dois monstros. Dia 8, etapa a sprint, mas não para todos os sprinters. Tem algumas dificuldades, algumas lombas, com algum kick que vai deixar alguns sprinters para trás, mas depois no dia 9 temos um sprint garantido para todos. E O que se chama Sprints de Jacobsen, não é? Exatamente. Nem o Jacobsen fica neste. E pronto, depois a partir daqui os sprinters podem arrumar as malas e ir embora, pelo menos quem não tiver interesse na camisola verde, porque já não vai sobrar muito mais para eles. E para fechar aqui esta primeira semana extensa, a etapa 10, dia da Bastilha, é a primeira etapa com alguma dureza, tem 7 subidas categorizadas, termina a subir com uma subida
curta, com mais ou menos 3,5 km, mas com pendente média de 8, portanto já vai dar para fazer algumas diferenças, e sendo a última etapa antes do dia de descanso, acredito que vão haver algumas movimentações interessantes. E vai ser mais um daqueles dias de sofá para os franceses que têm feriado, e para nós Os franceses não nem perdoam. tanto. Dia da Bastilha eles fazem sempre etapas Não, e muito depois tens as boas. equipas francesas todas a querer querer- atacar, é sempre uma festa. Aí eu lembro-me de um... Tanto que eles, quando olharam para o calendário e viram que ia dar dia de descanso, pensaram logo: não, vamos lá, temos que montar isto de outra maneira. Tenho uma memória do Dia da Bastilha, de uma etapa do Tour, em que tens o Bardet, salvo erro, o Bardet e o Barguil, ou o Bardet e o Pinot, não tenho a certeza, no topo de uma montanha, etapa brutal, na fuga. Eles os dois a olhar um para o outro e de repente passa o Daryl Limping por eles e ganhou a etapa. Acho que foi o Daryl Limping, foi alguém da Dimension, como é que chamava? Dimension Data. Exatamente. Isto é as coisas do teu arquivo. Eu é E- que se não soubesse perguntava-te a ti. Por isso, Isto estás a é, ter certeza. Isso é Também não tenho como E ter. em 2025 Brutal. é quem? É o Guilherme Martin, passa de moto. Coitado. Naquela etapa, o Guilherme Martin. Pá, francês, Gregoire, para aquela etapa é o Gregoire, quase certeza. Vai andar lá. E o Vauquelin também naquela etapa. Yeah. E um Alá Filipe. Só que o Vauquelin não vai perder tempo, o problema do Vauquelin. É o Betiol. O Betel não veio. Senão isto é a cara dele, ele é que não veio. Mas o Vauquelin não sei se vai perder tempo. para eu aquela acredito. etapa. Eu Porque acho, o eu acho que não contrarrelógio vai. e tudo, ele- Eu acho que ele não vai enquanto puder andar ali, até porque ele agora está com a É isso. branca. Por isso Enquanto é- ele puder andar. Porque eu acho, vai aquela andar. etapa eu acho que vai para a fuga. Uhum. O que eu falo Sim, de perder também tempo, eu acho acho que que vai é para a mais fuga. Por isso, o Gregoire é muito melhor para a fuga naquele dia do que o Vauquelin. Concordo. Tendo a concordar contigo, caro colega. Olhando para este perfil desta próxima semana, eu diria que punch é a principal palavra. Já categorizámos o Mathieu Van Der Poel como favorito para todas as etapas, mas ele não vai ganhá-las todas. Ou se calhar vai, mas de qualquer forma, pelo menos não os vai correr sozinho. Quem é que são os outros homens que tu achas que podes intrometer? Nomes como o que o Rogério estava a dizer agora e outros. Sim, pronto. Os destaques, claramente, Van Der Poel e Pogacar. Depois temos os Vauquelins, os Gregoire, que são... Alá Filipe, portanto, são franceses com estas características e até se têm mostrado bem, os três. Não estou aqui a ser enviesado só para manter o meu moderador alegre e contente. Aliás, deles os três, quem ficou melhor colocado hoje foi o Alá Filipe. Isto é tipo, ninguém quer falar de Alaphilippe de propósito. Mas há aqui um Não, miúdo, por acaso o Gregoire fez quarto, por isso não é verdade. mas há aqui um miúdo francês que também tem estas características e até nestas duas etapas ainda não se mostrou, que é o Bastien Tronchon, da Decathlon, mas tem feito uma época espetacular nestas chegadas e é um nome que vou ter em conta e a minha fantasy precisa dele também. Tiboniz, em teoria, seria outro nome bom para estes dias, Esquece. mas parece que escalfou-se todo na primeira etapa e já ficou difícil. Ele já entrou mal, escalou-se todo na primeira, Já está amaldiçoado. já está mal disso. Não, eu acho que ele é mesmo o tipo de ciclista que vê esta confusão toda pela colocação e fica logo muito nervoso. Ele avisou antes do tour. Ele esta avisou época antes de começar. começa a época, vence o primeiro dia de corrida, Sempre. venceu o primeiro dia Mas ele faz quase e sempre depois já está praticamente há 20 dias seguidos sem ganhar. Rogério, queres acrescentar aqui algum nome para o punch, para as fugas, ou achas que o Prata já cobriu aqui a maior parte dos Já nomes que cobriu a maior interessavam? parte dos nomes que eu tinha pensado. Então, como o Pratas disse até ao dia 10, assim ainda vai havendo alguns sprints, embora não haja muitos. Nós temos estes 3 sprinters, mas ainda não tivemos a real batalha entre eles. Quem é que tu tendes a achar que vai levar a melhor quando isso acontecer? Eu sou sincero, acho que vai ser muito dividido. Acho que principalmente vai ser dividido. Se houver um sprint puro, eu acho que vai ser muito dividido entre o Milan e o Merlier, o próximo. Os próximos 2 sprints acho que vai ser muito entre eles. O Philipsen está com a moral em alta, até ainda está top 10 salvo erro na geral, está bem até. Só que eu acho que não está com o sprint suficiente para acompanhar aqueles disparos do Milan ou a ratice do Merlier. O Merlier tem etapas que ele é rato. Agora, não estou a ver como é que é exatamente, se os finais são muito técnicos. Pode ir para o Merlier, se for daquelas estradas longas com um grande sprint, aí o Milan tem... Apesar que acho que o Philipsen dos 3 é o que está com o melhor comboio. Porque dado o Caden Grovens e o Mathieu Van Der Poel, acho que é porque na teoria é a Trek, tu olhas para o papel e vês a Trek, mas o último homem conta muito para lançar, e tens o Caden Grovens ou tens um Consoni para lançar,
Faz o alguma Groves diferença. faz muita diferença no lançamento final. Não, e não Mas é só acho isso. E depois mesmo aqueles ciclistas meio anónimos que muitas vezes a Sim. Alpecin tem, é tudo gente que sabe muito bem fazer o seu é tudo trabalho. pessoal que fez ciclocross, é tudo pessoal de clásicas que sabe posicionar muito bem, tem disparo também. Isto Já são conta muito. especialistas no comboio há muitos anos, E há porque a muitos anos, Alpecin sim. já há muitos anos que tem no comboio uma das suas principais forças. Sim. Agora, eu acho que são 3 sprints que vamos ter, possivelmente. Eu acho que há um que pode não dar sprint, que é aquele que tem mais subidas e descidas, não pode dar para todos. Acho que aí pode dar para a fuga também. Não, eu, se fosse da equipa de sprinters, não deixava, porque até ao fim não vais ter muito mais para disputar os pontos, mas sendo assim, acho que se pode dar para a fuga. Mas se der para as 3 etapas, eu acho que pode ir uma para o Miller, uma para o Merlier e essa mais difícil para o Philipsen novamente. Ok. E quão importante tu achas que pode ser esta semana, dado que a maior parte daquilo que são etapas de 50 pontos, ou seja, as etapas que estão cotadas como valendo mais pontos para a Verde, e a maior parte dos sprints puros estão nesta primeira Sim. semana, quão importante tu achas que isto vai ser para a Verde e como é que vês esse caminho desenrolar-se? Era a tal situação, se não tivéssemos mais para a frente, aquela etapa podia dar fuga. Agora, acho que eles têm que lutar por aquela etapa, porque aquilo dá 50 pontos. Agora, é super importante, mas acho que não vai sair daqui garantido, isso é de certeza, e que vão ter que andar na fuga. E aí eu acho que, se vão andar nas fugas para a frente, à procura de pontos, acho que o Philipsen Parte em vantagem. É um ciclista, parte em vantagem nisso. é um ciclista mais versátil. Exato. Para além de que já arranca, depois deste fim de semana, com 50 pontos de avanço para os outros, mais coisa, menos coisa. Temos então o contrarrelógio, temos algumas etapas punch. Que diferenças é que vocês esperam ver a nível da GC quando nos voltamos a encontrar aqui na próxima semana, ao fim de 10 dias de corrida? Começando contigo, Pratas. Eu acho que o Pogacar e o Vingegaard vão ter 1 minuto de vantagem para todos os restantes, inclusive o Remco, que já pode fazer melhor do que eles no contrarrelógio Mas não E- chega lá. e reduzir a desvantagem. Então está em 49 segundos ou de 39, 39, de 46. 40 e picos. 5, 6. Mas depois vai, se calhar, eventualmente pode perder mais alguns segundos naquela etapa 10 do dia da Bastilha, por isso o único que pode ficar dentro do minuto, a menos de 1 minuto de diferença é o Remco, mas mesmo assim acredito que nem esse. Acho que no próximo podcast vai estar um pino de amarelo. Eu também, eu era uma dos meus takes, só que a questão Mas é que pronto. começou a abrir muito tempo já nestes 2 primeiros dias, o que fica mais difícil. Porque já não há assim tanta gente muito perto. Mas quando também falo um pino, não é um pino. Sim, não precisa de ser. Não é um pino que pinásio ninguém sabe mesmo. o nome, exato. É um pino mais ou menos, daqueles que eles sabem que na primeira montanha vão buscar 4 ou 5 minutos Certo, a ele. certo, Estás a certo. perceber? Mas acho que sim, acho que vamos ter um nome desses no. Nem que seja um Reguar, por exemplo, de amarelo. Muito bem, isso é em relação àquilo que nós pensamos para esta semana, mas a volta à França não é só uma semana, são 3 semanas. Eu queria vos pedir, dado que vocês não estiveram aqui na antevisão, para fazermos aqui as nossas apostas relativas, aí sim, ao Tour inteiro. E vamos sempre a tempo de apostas também, ainda só passaram 2 dias, não é assim tão grave. Dar o disclaimer lá para casa, eu há bocadinho esqueci-me. Este episódio vai passar segunda-feira à noite, ou seja, já vai ter decorrido a etapa 3. Nós estamos a gravar no domingo, a etapa ainda não decorreu. Em princípio ganha o Merlier, mas nunca se sabe. Sou eu o moderador, eu é que digo quem é que ganhou em Ok. princípio. Tá. Vamos começar então com o maior dos prémios, com o pódio. Rogério. Vingar em primeiro, Ui, e começa logo a abrir. ui. Pogacar e Renko. Acho que vai ficar assim. Ok. Só para dizer, nós na semana passada tivemos cá 4 pessoas e toda a gente apostou em Pogacar. Claro, vai tudo igual. Pratas, tu és diferentão, não é? Hoje. Só hoje. Pogacar em primeiro, obviamente, Vingegaard em segundo, obviamente. Pá, e o terceiro, eu acho que o Evenepoel ainda assim vai conseguir. Acho que sim. Então, A 10 ou 15 minutos, mas Isto é contar que o Roglic cai. Toda a gente conta com isso. Porque ninguém conta com o Roglic Não, para o terceiro. Porque o Roglic, vamos lá ver, o Roglic é do patamar do Renko, não é? Ele está por uma grande volta agora. Estamos Nós todos já- a contar que ele... Tu estás a querer ponderar que o Roglic vai acabar o Tour, mas nós ainda não chegámos à secção dos hot takes. Por isso. Mas isso já não é o take. Então não é o take ele acabar o Tour. Acabar! Então não é. Isso é que é o hot take, a sério. Prefiro não Tu acabar. riste quando o Rogério disse que o Vingegaard ia ganhar. Eu compreendo e subscrevo a tua posição. Queria aproveitar para te perguntar, já que estás com tanta confiança em Pogacar, quantos minutos prevês de diferença? Ui. menos do que no ano passado. Também, o ano passado foram quase 10.
Mais valia o vingar encostar a bicicleta. 3, 4 minutos. 3, 4 minutos? Assim, e quantas etapas? Epá, eu estou curioso para saber quando é que ele vai igualar o Cavendish nas 35. Eu acho que este ano já não Acho vai que ainda ser. não vai ser porque 2029. tinha que ganhar 18 em 19. E também acho que não vai ganhar o absurdo que foi o ano passado, mas acho que ele vai ser dominador nas etapas da segunda e terceira semanas e acho que 4 etapas. 4 etapas. É quase uma aposta conservadora. Tu, Rogério, quantas apostas já agora? Quantas apostas para quem? Para o Vingar ou para o Pogacar? Para o Vingar, ele é que vai ganhar? Sim, não, acho que vai ganhar. Pá, se ganhar, vai ganhar na casa dos 2, 3 minutos. Não acho que vá esmagar e acho que cada um deles deve sair daqui com 3 etapas. Ok. Última pergunta. Pogacar, o Vingegaard ganha porque bate Pogacar no mano a mano ou Pogacar tem um dia daqueles a Pogacar e perde muito bate tempo? no mano a mano. Bate no mano a mano. Bate E isso no é que eu mano acho a mesmo difícil. Eu não acho improvável Vingegaard ganhar porque eu acho que Pogacar pode ter um dia daqueles que perde 5, 6, 7 minutos e Vingegaard estar perto o suficiente para vencer. Sendo no mano a mano, eu tenho dificuldade em ver Vingegaard vencer. Passamos para a aposta da camisola verde, pratas? Jonathan Miller. Eu tenho que manter a minha de início do ano, é Jonathan Miller. Ok, temos consenso. Que aborrecido. Montanha, Rogério, sempre mais difícil. Boldin ou Lenny? Isso não é bem assim. É só um. Então é Boldin. Ok, é só porque eu gostei no Lenny. Assim fico só no Lenny. Ok, eu dito Lenny que para arranjar. Pratas. Para ser um francês, para manter a tradição deste ano, já que no Giro de Itália venceu um italiano da Astana, eu vou apostar no Champoussin, francês da Astana. Muito bem. E para fechar, um hot take a cada um, pratas. O Joey Blackmore faz top 3 no Muro da Bretanha. Eu pensei que ele ia só parar. Era o Joe Balcomar que fazia top 3. Top 5. E tu, Rogério? Boldin 2 etapas. Ia bem, mas que nível de confiança levaste na Fantasy? Não. Então tu achas que o homem Não tinha saldo. Tu achas que o homem vai ganhar 2 etapas, vai ganhar a montanha? Pá, mesmo que fosse caro, estava a valer. Não tinha saldo. Vamos agora falar um bocadinho do giro feminino, como já tínhamos abordado logo no início. A Volta à Itália não é a prova mais importante, porque desde que o Tour apareceu, o Tour acaba por consumir tudo à sua volta, sim, mas é a prova mais antiga, mais histórica daquelas que são as grandes voltas. Rogério, fala-nos um bocadinho sobre o que é o Giro de Itália feminino, quem é que está presente e já agora como é que começou, dado que já foi o primeiro dia. Bem, começando, são 8 etapas, começa logo com um contrarrelógio, foi hoje a prova, um contrarrelógio de 14 km em Bérgamo, foi ganho, obviamente, pela Marlene Reusser, que é a melhor contrarrelogista em prova. Para mim aqui foi a surpresa do segundo para o terceiro lugar, que foi a Kopecky em segundo e a Longa em terceiro. Eu tinha quase a certeza que seria o inverso, por isso não levei a Kopecky, mas pronto. Agora, e hoje, continuando só na prova de hoje, surpresa já pela negativa, que acho que perderam muito tempo, não pela colocação na tabela, mas acho que perderam já 40 e tal segundos. Foi a Niedermayer e a Labuse. Niedermayer da Canyon e a Labuse da FDJ, que principalmente a Labuse não tendo a Demi em prova, teria obviamente fazer melhor para se poder mostrar, já que quando está a Demi, ela não se pode mostrar porque tem que trabalhar. Porque ela tanto com a Demi fazer top 5 até é normal. Pronto, e aqui, é isso. como líder, pede-se algo mais, não é? É isso, pede-se algo mais e pedia-se que começasse já a lutar. E ela é uma especialista no contrarrelógio também, que se fosse lutar pela vitória. Mas pronto, ainda não quer dizer que não vai lutar pela vitória. Acho que a distância que já está na casa dos 40 segundos. Visto pelo top 10, não há assim muita surpresa de resultados, apenas a ausência de duas, das duas que falei, que colocaria ali. Agora o resto do percurso não tem assim muito que saber. Neste momento temos 2 sprints feitos para fazer, quase certeza que é a etapa 5 e a etapa 3 são sprints. Ou seja, 2 vitórias da Lorena. Da Lorena Vives, era aí que eu queria chegar. Pelo menos 2 vitórias são quase de certeza. A última etapa, a etapa 8, como acaba em Imola no circuito, como nós sabemos, os circuitos de Fórmula 1 e de MotoGP parecem planos, mas não são. Porque aquilo lá no meio parece que os carros vão sempre para a direita. Quando vais a 300 não há subidas. Exatamente, mas quando estás de bicicleta, aquilo ainda dizem que tens 1 km e não sei quantos %. Por isso pode dar muito bem para não ser sprint. Em princípio, com a Lorena vai dar sprint, mas
e como são espaços muito abertos, cortes de vento e etc, nesse tipo de Eu diria circuito também que depende acontece muito. bocadinho, a última etapa depende um bocadinho como tiver a geral, quando lá Também, chegamos. exatamente. Mas amanhã, eu queria chegar já para amanhã, falei dos sprints para passar para amanhã. Faz Amanhã, tudo disclaimer. amanhã temos uma Amanhã, etapa... que é hoje, porque que é- as pessoas estão a ver a segunda. não é? exatamente, hoje já estou a ver a segunda, a etapa foi hoje, por isso eu estou a dizer amanhã, mas a etapa que vocês acabaram de ver hoje, que eu não sei, o final que ganhou a Lippert, Ok. pronto, que é entre Clusone e Aprica, acaba em Aprica, que é só assim, um enormíssimo falso plano. Lindo. É lindo aquilo, é lindo. São quase 13 km a 3,8%. Se isto não é a definição de uma chegada perfeita, eu não sei. Daquilo. Dificuldade tem 9,3 no quilómetro 2, mais nada. Ok. Depois o resto é tudo. É falso plano. É falso plano Falso até plano. lá acima, por isso é que ganha a Lippert. Se também tivesse um bocadinho Ou mais seja, meio que dificuldade. pode ganhar a Longborghini ou a Vibs. Também. Ou estou a mastigar um Também. bocadinho. A Vibs, se ela quiser, precisa muito querer. Sim, mas a ideia aqui que eu queria dizer Sim, mas pode. é mas tão pode. imprevisível que Mas quase pode pode. ganhar uma das favoritas à GC ou Estamos a falar que sprint. pode ganhar a Lippert, mas pode ganhar, amanhã pode chegar a Lamborghini isolada, pode chegar a Reusser isolada, também é bom para a Reusser se tentar isolar e ganhar tempo, mas é aquela etapa que, como nós já falámos aqui, e eu falo às vezes, que é, se fosse nos homens, era um sprint and punchers. Como é nas mulheres, pode Muito ser mais uma GC, imprevisível. ou pode até às vezes ser uma sprinter como a Lorena Vips. Ou um se não ataque... for muito puxado. Ou seja, porque o que eu imagino é depois daquele quilómetro a 9% fica um grupo meio partido se alguém Sim. apertar. E depois pode haver um ataque, são 10 km em falso plano, é muito tempo, Sim. depois é difícil de perseguir. A corrida é mais caótica, Exatamente, tendencialmente, sim, do que nos homens. E pronto. E seguindo, temos depois duas chegadas em alto, que aí é que se vai definir a geral, que é a etapa 4 e a etapa 7. Principalmente a etapa 7 é muito dura. Na etapa 4, acho que vai ganhar na Van der Breggen, Ok. seguida da Reusser na roda dela. Mas acho que na etapa 7 a Reusser mata a concorrência toda e ganha. Tem uma subida de 7,8% a 6,6%, mas tem 10% no máximo. Não, como é que é? Não é 7,8%, é 14 km É, exatamente. de subida, mas só nos 7,8 finais é que eles têm os 6,6%, com um máximo de 9. A subida toda, antes disso, é ali na casa dos 2, 3 km, 2, 3%. Estraga a média final. Estraga a média final, o que quer dizer que os últimos 8 km são muito duros. E aí acho que a Reusser, por aquele motor que ela já mostrou que está este ano, pela maneira que ela está a mostrar a correr, acho que vai aí sentenciar a prova. E Então, para ti, do que falaste até agora, as principais favoritas, ou aquelas que tu vês que estarão melhor na montanha, Reusser, Van der Breggen, queres acrescentar mais a alguém? longo também acho que vai estar bem. Acho que não vai ter pernas para a Reusser, mas também vai estar bem. É a Itália. Ela sabe que não vai ganhar a altura, ela tem que tentar E ganhar é a vencedora Itália. em título, é campeã italiana, É campeã por isso italiana. tem A obrigação Kopecky. de pelo menos tentar. A Kopecky tenho as minhas dúvidas ainda. Vou esperar para ver. E estou à espera da Labuse e da Music. Pelo menos uma delas tem que aparecer para brilhar da FDG, senão mais vale definir isso só como gregário e acabou. Acho que tem que ser assim. Isso é interessante falarmos um bocadinho da Kopecky e tu foste aí. Ou seja, claramente a Kopecky este ano fez uma transformação, tentar tornar-se uma ciclista mais GC, menos classicómana. Podemos começar contigo, Pratas. Até a ver, os resultados não têm sido incríveis. Sempre que há montanha não a temos visto ao mais alto nível. E naquilo que antes era o território dela, apesar dela ter ganho a Volta à Flandres, também não foi tão dominadora nas clássicas como é habitual. Tu achas que esta Volta à Itália pode ser o último teste a tentar perceber se este experimento pode ou não correr bem para a Kopecky? Estes experimentos, como tu dizes, normalmente correm mal. E este está a correr muito mal, porque a SD Works era a equipa que dominava em todos os setores. Deixaram fugir a Demi, que era uma ciclista de primeira linha e rival da Kopecky, e depois deixaram sair 2 ou 3 ciclistas de segunda linha, mas que noutras equipas são líderes indiscutíveis, como é a Reusser, pode agora vencer uma grande volta por outra equipa. E acaba por ter aqui 2 fatores a Kopecky. Um é que realmente não está a conseguir evoluir muito na montanha para atingir os níveis das mais fortes. E depois aqui outra questão é que a sincronização dela com a Kopecky, no início da temporada principalmente até às clássicas, foi uma coisa muito mal gerida por parte da equipa. Dela com a Vibs. Porque dava a sensação que ela trabalhava muito para a Lorena e ofereceu muitas vitórias importantes para a Lorena, e quando ela precisava, parecia que a Lorena não estava disposta
fazer aquele esforço. Portanto, aqui não só se calhar falta de capacidade, porque ela realmente mostrou imensa capacidade nas etapas, trabalhou para a colega, mas quando ela precisou, nem ela conseguiu, nem a equipa conseguiu dar o que ela precisava. Por isso acho que realmente aqui é efetivamente um teste, mas eu estou convencido que a melhor cartada da SD vai ser a Van den Breggen. Sim, também acho que sim. E quanto a isso da Kopecky, eu acho que falharam, mas temos aqui que ver que eu acho que eles vão cometer outro erro, que é voltar atrás. Ok. No fim do ano. Conclusão, não ganhas este ano e para o ano, quando voltares atrás, também não vais ganhar. Achas que a transformação vai impedi-la de voltar a ser a ciclista que era? Acho que, pelo menos para o ano, no próximo ano. Eu acho que, e já aconteceu, por exemplo, isto já aconteceu com a Demi. A Demi não é o que é. Não, o que é hoje, ela não era. Ela era o estilo da Kopecky. Ela sprintava muito bem, subia uma flash muito bem, fazia os topos da flash muito bem, mas não era uma trepadora. Ela tem há um giro que ela ainda estava na equipa da Van den Breggen, que a Van den Breggen era a rainha daquilo tudo, começa a puxar a Van den Breggen na boa, tranquilo, e ela descola no início da subida. Porque ela não... E estava no topo, e ela deu entrevista a dizer que estava bem, mas que a Van den Breggen não é que... Só que não é uma trepadora pura. E a verdade é essa, ela transformou-se. E eu acho que a Kopecky pode lá chegar ao nível que eles querem, mas não é este ano. Se calhar para o ano eles conseguem, só que eu acho que eles vão cometer o erro de perdemos tanto este ano que vamos tentar inverter. E acho que vão perder nos 2 anos consecutivos. Tu tens alguma esperança para ela nesta Não, GC? não. E se ela ficar fora desta GC, o plano GC no Tour está fora da equação também? Não acho que esteja fora de equação, só porque, para já, no meu ver, tu não sabes porque é que ela se perdeu aqui, se foi por pernas, apenas falta de forma, ou se é por falhanço na transformação dela. Se for por falhanço na transformação, no Tour também está arrumada, de certeza, porque se falhares aqui, falhas mais à frente. Agora, se for só na forma, que aquela situação de subir picos de forma, porque a seguir vamos já ter o Tour, passado 3 semanas, acho eu. Sim, o Tour começa quando acaba o masculino. Por isso, passado 2 semanas tens o Tour, e aí ela já pode estar numa boa forma, que eu acho que não vai estar, que eu acho que foi um fiasco este ano em provas de uma semana, mas pronto, vamos ver. Ia-te dizer também a tua ciclista favorita, acho eu, também para está ganhar. presente. Não, isso tu já disseste, mais ou menos. Marianne Vos também está presente. Com Lorena Wiebes cá vai ser difícil ganhar uns sprints, mas há aqui uns dias mais acidentados em que ela pode brilhar e eventualmente lutar também pela camisola Magda Ciclamino. O problema é o mesmo problema no masculino. As etapas de sprint valem mais pontos que as etapas acidentadas. Ou seja, a Lorena ganha 2, a Vos tem que fazer segundo nessas 2 e ninguém se calhar ganha mais 2 etapas para conseguir passar à frente. Mas eu acho que pode levar a camisola dos pontos a Vos pelo terreno ser acidentado, até mesmo pela última etapa. E porque eu acho que ela também pode correr de uma forma, ou seja, ela tem muito mais liberdade dentro da equipa do que a Lorena Wiebes terá, e mesmo para os sprints intermédios, nós sabemos que são importantes, etc. Eu acho que a Vos é uma ciclista que tem mais facilidade e terá também mais liberdade em andar nas fugas e procurar esse... Em termos de subidas e tudo, Exatamente. É muito mais fácil para ela ultrapassar as montanhas. Ela é capaz de atacar a uma etapa, por exemplo, a etapa da manhã, começa numa primeira categoria, que a Visma não tem equipa para isso, mas se a Visma tivesse equipa, podia puxar o suficiente para largar a Lorena. Agora, tinham que puxar era o resto dos quilómetros todos, para ela não colar. mas é a tal capacidade que a Marianne Vos tem, que a Lorena ainda não tem, que eu acho que vai ter no futuro, de subir. Acho que a Vos é muito superior ainda. Apesar de quase Pratas, algum comentário a acrescentar ou queres passar já diretamente ao teu pódio? Então, o meu pódio é Anna Van den Breggen em primeiro, Marlene Reusser em segundo e a Longo em terceiro. Ok. Eu vou pelo pódio parecido, não igual. Meto a Reusser em primeiro, acho que não vai dar hipótese. Meto a Longo em segundo e a Breggen em terceiro. Muito bem, fechamos assim mais um episódio do videocast Falso Plano. Como já mencionei, na próxima semana estaremos na terça-feira, na segunda-feira a gravar, mas estará disponível para vocês na segunda-feira, também à noite na hora habitual. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter, também no Instagram. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, um abraço.